E estamos aqui novamente no nosso podcast Eu Nasci, é o podcast que conta tudo sobre os bastidores aqui da Companhia Atlética. Aqui a gente entrevista alunos, profissionais, personagens, parceiros, médicos, enfim, todas as pessoas que fazem parte da nossa comunidade passam aqui pelo nosso podcast para contar um pouquinho suas histórias. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Cris Borges. A Cris Borges é nossa aluna atualmente, já participou de vários projetos com a gente. A Cris, seja super bem-vinda. Muito obrigada. E o currículo dela é tão extenso que eu vou ler aqui um pouquinho para não esquecer de nada. Então, psicóloga clínica pela PUC de São Paulo, especialista em medicina sexual pela Faculdade de Medicina da USP, fundadora do espaço Gerando Vida, atendimento perinatal e puerperal, e é educadora perinatal formada pelo Gama SP, também programa Ninho, enfim, uma porção de projetos, especialistas com clínica com adolescentes, adultos, casais, psicoterapia e terapia sexual. Cris, não é pouca coisa, não. Demonstra bem a idade. É um longo percurso. Ano que vem faz 25 anos. 25 anos já de clínica. Sim, sim. E aí, da onde que veio essa vontade de ser psicóloga? É uma coisa que vem lá de pequenininha, já da infância? Não, na adolescência eu fiquei muito em dúvida. Eu queria fazer odonto para não sair de São José, mas eu sonhava com bocas, assim. Eu falei, não, odonto não vai ser. E demorei, foi um percurso. Mas casou com dentista. Não, então, mas eu queria. Exatamente, eu queria fazer odonto para ficar aqui com ele. Esse era o motivo. Mas aí, enfim, conversa vai, conversa vem. Eu fui fazer um processo de orientação profissional. E aí, no processo, eu adorei o que era um psicólogo fazendo esse processo. E aí, falei, não, vou ver isso aqui. Aí, na época, tinha manual, né? Comprei o manual, li sobre o que era psicologia. Falei, esse aqui é a minha cara. E eu acho que não me vejo em alguma coisa tão bem quanto na psicologia. Eu amo. É o meu lugar de vida. Adoro. Isso você tinha o quê? Uns 16 anos? Eu tinha 19 anos. Eu entrei na faculdade com 20 anos. Eu demorei um pouquinho. Então, eu fiz até 2 anos de cursinho prestando outras coisas. Eu prestei engenharia de alimentos, nutrição, odonto. Eu realmente não sabia onde eu estava, assim, o que eu queria. Queria morar fora. Então, eu fiz um processo mesmo de escuta de quem eu era. Fiz um processo terapêutico. Meus pais sempre super tranquilos, falando que o importante era que eu escolhesse aquilo que me fizesse sentido e não ir fazer qualquer faculdade. E realmente foi assertivo, porque eu entrei na faculdade, já amei, e desde o começo eu já comecei a fazer projetos bem diferentes. Assim. Eu fui acompanhante terapêutica, que é uma clínica de psicóticos, logo no 2º ano. Fiz lá a formação, que eram 6 meses, e aí eu ia, né, no Ibirapuera, no MASP, levava algum acompanhante, eu era a acompanhante de algum psicótico, principalmente do CAPS Itapeva, que é agora ali onde tem a cidade de Matarazzo, sabe? Então, esses dias eu passei lá na frente, foi mais nostálgico. Mas, enfim, aí comecei a minha clínica mesmo dentro da PUC, eu já fazia todo um movimento. Por amar a psicologia, eu peguei para mim. Qual é a sua cara, né? A sua vida. Adoro. E, Cris, aqui na academia você já se envolveu com alguns projetos com a gente, né? Lá atrás, no comecinho, uma coisa muito focada nos bebês, né? Aquelas massagens, Chantala. Conta um pouquinho desse seu trabalho com os bebês no puerpério. Foi assim, ó. Lá foi logo que eu tive a Mariela, há 16 anos atrás. Eu fiquei bem mobilizada com esse perinatal, com o que acontecia no antes, né, no planejamento, no durante a gestação, na amamentação. É de uma importância enorme, tanto para o bebê quanto para a gente. Falo que a gente se empodera de um tanto. Eu tenho um antes e depois de ser mãe. A gente tem um lugar que era tão especial para mim, que aí eu fui fazer 1 ano. Quando a Mari tinha 1 ano, eu fui fazer essa pós-graduação em psicologia perinatal. E aí foi quando eu pensei o Gerando Vida,
que era o Gerando Vida, né? É a gente pensar um pouco em cuidar durante as primeiras idas, né? O primeiro contato da mulher na ginecologista, esse espaço psíquico que, se cuidado e prevenido durante a gestação, a gente previne, por exemplo, depressão pós-parto, a dificuldade da amamentação, porque a amamentação ela não tem mistério, né? Só que a amamentação ela é muito importante ser olhada com algum cuidado, porque se essa pessoa machuca, por exemplo, no primeiro contato do bebê, ela fica com dor. Aí, se ela está com dor, ela não quer dar mamar. Aí o bebê fica irritado porque sente fome. E aí entra num processo que vai ficando ruim. Então, isso para mim era mágico. E aí foi quando eu comecei aqui a fazer esses encontros. Eu fazia uma roda de conversa com mulheres que já tinham os bebês, ensinava a fazer a Chantala, conversávamos um pouco sobre as amamentações ali, né? Como a gente propunha para a partir de 6 a 8 meses, então já era alguém que já tinha passado pela crise, né, da amamentação ou não. Mas muitas me falavam que estava dando continuidade, e teve uma que eu acompanhei por 2 anos, que amamentou esses 2 anos inteiros. Foi muito bacana assim, o processo dela. Até do desmame, que a gente, né, chama de um desmame gentil, sem ter toda uma angústia aí de fazer, passar café no peito, fazer um monte de coisa que a vizinha falou. Ela teve um desmame gentil, foi muito bom. Qual que é o principal cuidado? Qual que é a principal dificuldade que as mulheres têm nessa fase? Como base, assim, como ensinamento de base? É uma mudança, primeiro, de estatuto corporal, porque a mulher não se sente erotizada, ela tem uma mudança enorme hormonal, e a gente tem o encontro com a sombra, que eu falo. Tudo aquilo que a gente, de alguma forma, tropeçou na nossa relação com a mãe, a gente começa a questionar, e aí você tem essa coisa do estar com o filho, é como se o filho te cobrasse esses buracos teus. Então, o psíquico é extremamente poroso nessa época. A mulher ela sofre uma regressão saudável, né? Porque assim, é muito mais gostoso trabalhar, sair para namorar com o marido do que trocar fralda e dar mamar, trocar fralda e dar mamar, trocar fralda e dar mamar. Então a mulher tem essa regressão, e às vezes essa inundação que a gente tem aí de novos hormônios e o tédio mesmo, né, da rotina da maternidade, se não for cuidada, coloca a mulher num lugar de desespero. É um momento muito solitário. Então algumas mulheres que se questionam muito: eu vou voltar a trabalhar, não vou voltar a trabalhar, eu não gosto do meu filho porque não é bom, esse lugar que eu estou aqui é muito ruim, eu prefiro trabalhar. E não é assim, né? Eu acho que assim, se bem cuidado antes, orientado, essa mulher sabe que vai passar por isso. Tem uma frase que eu adorava: as pessoas passavam por mim lá na minha casa e falavam: quer alguma coisa da rua? Eu falava: quero sim, eu quero a rua. Você fica aqui com o bebê. Eu tô indo meia horinha para respirar. Exatamente. Então, assim, o que a gente trabalha no antes, né, na gestação, para ter um bom puerpério, é organizar que não vai ser o que estava idealizado lá da televisão, do filme, né? A maternidade ela não é a Disney. Ela é mais complicada um pouquinho. Com certeza, com certeza. E depois, Cris, você participou de algumas edições nossas com a Agora Vai. Como é que é essa tua relação aí de atender pacientes que precisam perder peso, né, que buscam emagrecimento? Olha, eu acho que é uma busca eterna da humanidade, principalmente porque hoje a gente tem muito esse olhar do que a gente é, o que a gente mostra, como a gente está se aparentando para o mundo. Eu tive um primeiro contato lá em São Paulo, no Ambulim, no meu 5º ano da faculdade, em 2000. O Taki é meu amigo, que é quem fundou o Ambulim, e aí eu fiz ali durante um ano um aprofundamento, não era uma especialização na época, hoje é uma especialização de 2 anos, mas eu fiquei lá e aí fui trabalhando com bulímicas, anoréxicas, e também entendendo um pouco o quão o processo de perda de peso pode ser desencadeante de transtornos alimentares. Então, eu acho que, assim, aí quando a gente pensou, né, o Agora Vai aqui, que foi extremamente cuidado, né, tinha uma nutricionista, tinha todos os educadores físicos, eu trabalhava um pouco os pilares, né, do equilíbrio, que a gente fala que é a alimentação, o movimento, que a academia estava dando, o sono e a meditação, e todo um olhar a gente recebia ao longo, eu não lembro se era
1 ou 2 meses. 30 dias? Isso. Nós fizemos com 30 e com 40 dias. Isso. E a gente acabou semanalmente estando com um grupo que queria estar, né, que até a gente falava que agora vamos, que a gente estaria junto com elas, entendendo um pouco o que psiquicamente podia estar mexendo ali, né? E equilibrando isso, assim, o sono, a dieta. Que dieta é essa? Não existe nenhuma dieta que seja saudável se aquilo for alguma coisa aversiva. Ela começa com um dia para terminar. E depois a gente tem o efeito rebote. Eu falo que o quilo que você perdeu com muito custo, ele volta com muita raiva. E ele traz companheiros. Então, ele volta te detonando. E foi, para mim, um projeto muito bacana, porque o sair do consultório, para quem vive muito o consultório, é muito feliz. Eu falo que a gente consegue levar aquilo que poucas pessoas têm acesso, né, que está dentro da clínica, para disseminar em lugares que também precisam tão quanto o consultório. Para quem ainda não conhece ou não ouviu falar desse projeto, Agora Vai é um projeto de perda de peso em 30 dias, onde nós fazemos uma competição entre grupos. Então, cada profissional, cada personal ou professor monta um pequeno grupo de alunos, 4, 6 alunos. Esses alunos vão todos juntos fazer a mesma prática de exercícios, a dieta, vão ter toda a orientação ao longo dos 30 dias. A gente faz a bioimpedância antes e a bioimpedância depois desses 30 dias. A gente soma todos os quilos de gordura que são perdidos e esses alunos recebem prêmios, enfim. Mas, Cris, eu acho que o mais legal desse Agora Vai é a questão do grupo. Porque parece que as pessoas têm vergonha de dizer que elas querem perder peso, né? Assim, é uma coisa, eu tô gordinha, eu tô gordinho, não tô muito satisfeito com o meu corpo. Mas quando a gente começa o projeto, parece que destampa uma panela. A pessoa fala assim, eu quero perder peso, agora que vai, agora vai mesmo. Sim, você tem um comprometimento com o outro também, né? Porque você faz parte de um grupo. E você se dá a oportunidade do novo hábito. Porque por mais que você por exemplo, né, alguém que está vindo à academia, mas eu vou a hora que dá, né, acho que essa coisa do solto da academia acaba funcionando melhor depois de um projeto. Porque essa pessoa se coloca a vir com uma frequência, porque eu estou fazendo isso, eu preciso até tal dia. E acho que tudo na vida, né? Você vê que vendedor com meta é diferente. A gente colocando isso como meta para o grupo faz com que as pessoas funcionem. Eu realmente acho eficiente. Legal. Ô, Cris, a gente está agora saindo do Setembro Amarelo e entrando no Outubro Rosa, né? Sim. Aonde que essas coisas se conectam? Ambas as iniciativas para a gente falar um pouquinho dos gritos de dores, né? Eu acho que o Setembro Amarelo mostra um pouco e todo mundo que escuta e nunca passou por isso fala assim, nossa, eu nunca perderia minha vida, eu nunca faria isso. Mas sim, em algum momento de grande desespero, qualquer pessoa é capaz. Então, é muito importante a prevenção, o antes e o pedir socorro. Ninguém está sozinho, né? A gente vive numa comunidade. E, às vezes, mas eu não tenho parente, não tenho amigo. Mas tem um monte de gente que olha para quem não é parente, para quem não é amigo, e olha só por empatia, olha por querer cuidar. Você pode passear aqui na academia, tem um monte de gente querendo cuidar. Eu sou uma que olho e pergunto o nome, por exemplo, de quem passa minha compra no mercado. Então, sim, as pessoas te olham. Peça socorro que tem alguém para olhar. E vem aí o Outubro Rosa, para a gente falar um pouco do câncer de mama. E para a gente que é psicólogo, sempre acha que tudo tem um fundo psicológico. Não é que tudo tem um fundo psicológico, mas assim, é multifatorial, mas a gente abre um campo quando a gente passa, por exemplo, por momentos de dor, né? Então, assim, uma das coisas que eu já observei no consultório é pós-traição, a mulher sentir, por exemplo, algo no cardíaco, ou entupimento de alguns vasos, ou o próprio câncer de mama, que aparece depois de 5, 10 anos. Então, mostra que assim, aquele corpo sofreu. É literalmente uma apunhalada, né? Uma dor. Então, sim, a gente tem ligação, e ligação provada, com evidências científicas. Não é assim, né? Não, então eu tenho 2 pacientes que não.
né? Se você for ler, existe uma literatura falando sobre isso. Aqui em São José a gente tem a Vânia Castanheira, que não passou por isso, mas passou por algo semelhante, né? Ela apertava o coração dela para dar conta de estar instituída num lugar que não pertencia a ela, e pós o câncer, acho que gritou isso na vida dela, e ela resolveu parar de se violentar, e hoje ela trabalha dentro daquilo que ela ama. Ela vai vir também para Ótimo. E você pode ver que ela está saudável, feliz. Linda, né? Isso aí. Toda. Porque ela está dentro do lugar. Plena, linda e plena. Isso. Ela literalmente se curou daquilo que fazia mal para ela. Então, essa conexão do emocional com a geração de doenças hoje está bastante bem comprovada, né? Muito. Principalmente, por exemplo, gastrite, problemas intestinais, queda de cabelo, sabe? Assim, aquele negócio me deixa tão nervosa que é de cair os cabelos. Sim, a dermatologia, por exemplo, é muito conectada. Eu dei esses dias aula para uma pós-graduação em dermatologia, falando de várias situações que até o vitiligo a gente tem como o desencadeador, às vezes a negação da raça. Autoimune, então, né? Sim. Então, assim, o corpo está gritando. Se a gente não escuta, ele vai adoecendo. Até uma hora que a gente para, se vê e fala assim, não, vou resolver isso daqui. Aí o corpo para de gritar. Mas tem tudo a ver, né? Acho que a gente é um todo. Sim. Né? Acho que é um psicossoma. Não dá para ter uma coisa boa e outra não. Cris, e qual que é o papel da atividade física nesses quadros? Olha, o papel da atividade física, eu acho que assim, né, eu tenho uma diferença da atividade física e do esporte, né? Eu acho que assim, o esporte, assim como uma atividade física, ela é boa, como o que eu vou falar daqui a pouco da atividade física, mas o esporte, dança, por exemplo, para os adolescentes que eu atendo, fazem toda a diferença para ir empurrando a sexualidade um pouco mais para a hora certa e não ali logo no comecinho da adolescência, porque eles estão comprometidos com aquilo. E toda atividade física, tanto o esporte quanto a academia, alguma coisa que você se propõe a fazer, ela ajuda você no melhor metabolismo, você pensa melhor, seus hormônios estão melhores. Atividade sexual, por exemplo, sem atividade física, é alguém que não consegue estar, porque sente preguiça, porque o corpo fica pesado. Você não consegue ter o hábito, por exemplo, de caminhar. Como que você vai querer estar dentro de uma atividade sexual sem fazer atividade física? Então, para mim, é fundamental. É um equilíbrio. E é interessante que pessoas que fazem atividade física regularmente, ficar sem fazer causa uma irritação, uma irritabilidade, que é como se elas sentissem de uma forma muito intensa tudo aquilo que quem não faz sente ao longo da vida. E por ser muito diluído, sou muito sonolenta, sou preguiçosa, eu tenho uma dor aqui, eu já tenho artrose com 40 anos. E aí, se você for ver, tudo isso, se você entra numa alimentação saudável, sono saudável, atividade física, some tudo. Porque teu corpo está gritando, né? A gente não foi feito para ficar parado. Como que a gente descobre que alguém está morto, por exemplo? É o parado, né? Você olhar um corpo sem nenhum movimento é não vida. Então, o movimento, a atividade física, é vida. Então você costuma indicar, recomendar para... Sempre, sempre. Aliás, acho que o primeiro projeto, eu acho até que foi antes da Chantala, que a gente fez. Lembra uma vez que você fez uma coisa para os médicos colocarem como um lugar? Daquele dia em diante, é uma coisa que eu sempre faço. Né? Às vezes eu negocio com você, né? Vamos dar um desconto para um paciente. Às vezes eu falo para o paciente, vamos, principalmente tímido, eu te encontro lá, a gente faz, eu te indico um outro personal que eu sei que é tranquilo, que você não vai ficar com vergonha, porque também existe todo um preconceito de quem nunca frequentou a academia, que a academia é um lugar de todo mundo marombado, é o lugar da pegação. E aí você vem aqui, é um monte de família, pessoas que estão aqui, né? Eu vejo crianças que já estão adultas, que eu via desde o comecinho vindo para a natação, só que a gente precisa dar uma empurradinha para vir. Que tem gente o mais difícil é mudar o hábito, né? Mudar o hábito e tentar tirar um pouco de tudo aquilo que idealiza e que acha que não tem a ver com você. Tudo que você quer na vida tem a ver com você. Você vai lá e busca. Faz sentido? Não desrespeita nem meus companheiros, nem a mim mesma. Não desrespeita ninguém. Tem a ver comigo? Vai, que vai funcionar. Né? Parece difícil, mas não é. É só a gente se empenhar. E aí eu acho que eu tenho uma coisa que eu trabalho muito no consultório, trabalho, enfim, em qualquer lugar que eu vou, que é a diferença de esforço e empenho. Esforço é alguma coisa que é como se você estivesse carregando corrente. Então, assim,
Se eu fosse trabalhar, por exemplo, institucionalizada dentro de uma empresa que eu entraria às 8 e sairia às 18. Eu iria estar me esforçando para estar lá, porque não me faz sentido ficar presa numa situação todos os dias iguais, né? Eu vir aqui, eu ir para o consultório, eu dar uma palestra em outra cidade, eu faço um empenho. Eu estudo, eu me organizo, eu passo um lápis na cara para estar com cara melhor do que quem está me vendo, mas é um empenho, não tem esforço, porque você gosta. Então, é muito fácil. Olha para a tua vida. Aquilo que você está carregando caçamba, que você está arrastando corrente, é esforço. Você está indo para o lugar errado. Olha para onde você gostaria de ir e se empenhe, que daí funciona. Também não é assim, né? Tipo, senta, medita que chega. Não chega, a gente se empenha para ir, né? Ninguém faz, por exemplo, 25 anos de consultório sem empenho, né? Com certeza. Tipo isso. Ô, Cris, agora para apimentar um pouco mais a nossa conversa aqui, essa sua especialização, né, que é em medicina sexual, né, com psicologia. É a parte que eu mais gosto. Imagino. Porque a gente trabalha com aquilo que a gente gosta, entende? É isso aí. Curiosidade, qual é a pergunta que as pessoas mais fazem? Eu não sei se vocês sabem, mas a Cris já participou de vários programas, inclusive na Globo, né, na TV Vanguarda, aqui local. Ela escreve matérias para várias revistas, enfim. Aqui na nossa região, ela é realmente uma referência como psicóloga, mas muito mais como sexóloga. Isso. Tá até uma foto aí, olha lá, a Cris fazendo Esse daí eu estava num divulgação. motel, né? E assim, eu penso numa pessoa que tem alvará, tinha, né? Hoje eu não tenho mais, mas eu tinha alvará para estar no motel gravando com 4 homens, que normalmente tinham 3 pessoas cuidando das câmeras, e o Vini Valverde, que era o meu parceiro ali de bate-papo. Então, tem, assim, a pergunta que mais... Os homens que chegam até o meu consultório, a maioria é ou disfunção erétil, ou ejaculação rápida, ou porque traem a mulher e não querem mais trair. Assim, estou no momento que eu gostaria de repensar minha vida. Esse é o lugar de maior dor dos homens. A ejaculação rápida e a disfunção erétil, antes dos 50 anos, geralmente é ansiedade. Então, a gente trabalhando isso, organiza e essa pessoa, em 10, 12 sessões, está livre de mim, né? A história de estar traindo e querer remanejar isso, só o passo de ir até o consultório já mostra que quer mudar essa referência. Porque o cara que tem vida extraconjugal, que hoje a gente pensa aí dentro da população, 80% já teve um tropeço na vida e não esteve bem. Mas algumas pessoas não é tropeço, algumas pessoas é hábito mesmo. Aí essa pessoa ela não procura o consultório, porque ela não quer mudar. Ela vai lá no bar contar o que ela está fazendo para os amigos, né? O homem ou a mulher que procura o consultório e pede, olha, gostaria de mudar esse hábito, não é uma coisa que eu gosto, eu amo minha família, mas eu sinto que ou eu sou viciado nisso, ou eu faço isso para provar para mim mesmo que eu sou capaz, ou porque meu avô, meu tio, todo mundo fazia, eu não quero mais fazer, já está dando um passo, né? Outra pergunta que casais fazem, né? As mulheres perguntam muito por que meu marido não para de querer. Ele toda hora quer, eu não quero mais. E eu não aguento. Todo dia ele quer, todo dia é dia. E, ao contrário, os homens também falam, a mulher nunca quer. O que está acontecendo? Ela está doente? Ela não gosta mais de mim? O que está acontecendo? Funciona diferente um organismo masculino e um feminino. E isso não tem a ver nem com energia masculina e feminina, mas sim dentro de um biológico. Uma mulher é como um fogão a lenha. A gente precisa ir colocando a lenha, o fogo. E aí, depois também que pegou fogo, a gente faz pizza a noite inteira. O homem, ele funciona meio como um micro-ondas, assim. Em 1 minuto, ele já está sempre alerta. O desejo do homem ele é espontâneo. Então, por exemplo, você passa, né, a mulher passa de toalha na frente dele. Ele já pode estar com uma ereção, porque ele começa a pensar, já vai todo o assoalho pélvico sendo irrigado pela circulação e começa uma ereção. A mulher não. O homem está falando, às vezes o homem está até tocando. Ela está lá olhando para o teto, fazendo a lista de supermercado na cabeça. Está lá em outro lugar. E aí, em algum momento, se faz sentido, essa mulher tem um desejo responsivo, que responde alguma coisa. E, para a gente estar aberta para essa resposta, o cara, se ele chateou a mulher, se a mulher está super preocupada porque a mãe está doente, porque é um monte de coisas que não consegue, a mulher não consegue deslocar isso
para ter um desejo responsivo. Então, para a mulher é mais difícil, forno a lenha, né? Então, assim, eu acho que isso no consultório é o que mais pega. E as mulheres, infelizmente, e esse dado, para mim, é o mais dolorido da clínica feminina, mais de 40% das mulheres nunca souberam o que é um orgasmo. Nunca tiveram orgasmo, né? Aí, se a senhora aí está na sua casa perguntando, mas será que eu tive? Se a senhora tem dúvida, a senhora não teve. É igual espirro, né? Você vai dar... Ou você espirrou ou se você não espirrou. Né? Você vai... não. Não. Você sabe, espirrou ou não espirrou? Não espirrei. Né? Ou você espirra ou não. E a atividade sexual e o orgasmo, ela também é e faz parte, né, dessa clínica sexual, mas ela é um reset numa energia nossa, muito importante. Então, uma pessoa que tem como hábito a atividade física, a atividade sexual e o orgasmo, ela tem um alívio de tensão hormonal, o assoalho pélvico funciona de forma diferente, a pele fica melhor, porque a gente tem vasoconstrições que a gente só tem quando libera ocitocina, que é um hormônio que a gente libera em 3 momentos, ou quando está amamentando, ou quando está tendo uma relação sexual e tendo orgasmo, ou quando a gente conversa com outras mulheres. É interessante que esse dado é um dado novo, de 15 anos para cá, mas as mulheres liberam ocitocina quando estão nessa troca, que era a troca, por exemplo, que eu propunha aqui quando eu fazia a roda de conversa com as mulheres que estavam fazendo Chantala nos bebês e conversando. Porque se tem este mesmo lugar estimulado do prazer mesmo da troca, né? Então, assim, imagina a minha dificuldade, que trabalho com medicina sexual e sei que todo mundo, eu, você que está me ouvindo, qualquer pessoa, tem dentro dela essa potência de conseguir ter um orgasmo e nunca teve, não conseguiu. Né? E aí tem muitas travas psicológicas, religiosas, às vezes o parceiro é meio esquisito, às vezes a gente acha o parceiro esquisito, mas o parceiro seria bom para outro, mas não para a gente. Tem um balaio de coisas a se trabalhar. O que eu tenho a dizer é todo mundo deve buscar esse gozo em algum lugar, porque está aí, a gente só precisa achar onde. Cris, agora você falou bastante sobre ocitocina, né? Essa liberação, enfim. Recentemente foram vários livros que foram publicados falando sobre dopamina e sobre ocitocina. Como é que funcionam esses hormônios? Então, são hormônios que nos fazem ter sensação de bem-estar, mas a dopamina, para mim, é o hormônio malzinho do momento, porque as pessoas estão em busca de estar o tempo todo buscando prazer e felicidade, como se a gente fosse obrigada a estar feliz o tempo todo. E sim, eu acho que é legal ser feliz, estar vivendo num movimento de felicidade, mas a felicidade ela está infinitamente mais próxima a uma sensação de paz do que de êxtase. E a dopamina, ela está ali ligada à êxtase. Então, assim, a pessoa ela vai procurar, por exemplo, ganhar no jogo de pôquer. Aí ela fica ali, ela sai de lá feliz da vida. Só que aquilo ali basta por aquele momento. No dia seguinte, ela quer mais, porque ela fica viciada nesta sensação que ela teve de êxtase. E ninguém consegue bancar só a êxtase. Então, ela acaba tendo, em todos os outros lugares da vida, prejuízos para ela conseguir estar só nesse lugar da dopamina. E a gente tem infinitas coisas, né? Compra, sexo mesmo. Até trabalho, né? A pessoa Sim, workaholic, muito. Ela vai conseguir alguma dopamina quando tem um êxito no trabalho. Sim, até porque, assim, se a gente for pensar, quanto mais intelectualizada é a pessoa, quanto mais rico for o acervo dessa pessoa, menos ela fica fadada a só o prazer na atividade sexual. Né? Então, assim, eu tenho muito prazer em ler um bom livro, em cozinhar, em estar com os netinhos, em estar com os animais, em sair, enfim, em viajar. Então, aí você vai procurando. Você tem uma vasta série de coisas que te dão prazer também. Alguém que é muito limitado, que não tem essa abertura, a única coisa que ele faz que dá prazer é, sei lá, beber, jogar e transar. Essa pessoa fica conectada ali. Então, assim, porque a dopamina é o hormônio do querer mais. Sim. E não tem fim, né? Não tem fim. Porque sempre a pessoa ela vai precisar de mais alguma coisa. E aí, para quebrar isso, a gente primeiro precisa conscientizar essa pessoa que ela
tá num ciclo que não vai satisfazê-la e que ela vai morrer querendo, que não vai nunca tampar esse buraco. E segundo é mostrar que existem outras coisas que sim dão equilíbrio. E que essa pessoa pode, por exemplo, cozinhar com a família e perceber que aquilo faz sentido, ter sim momentos de jogos, mas jogos mais saudáveis e, né, não é todos os dias 10 horas por dia que você vai fazer um negócio, mas você pode ir fazendo aos poucos, de vez em quando. Eu acho que a palavra-chave para qualquer processo psicológico bom é o equilíbrio, né? Assim, se você busca estar dentro de um equilíbrio, família, trabalho, lazer, espaço teu, pessoal, que é super importante, aí você consegue estar com mais tranquilidade, mais plena. E dá, né? Às vezes eu encontro pessoas que falam: a gente está vivendo um caos, ninguém está feliz. Não é verdade. A gente vive, sim, momentos históricos de muita bagunça desde sempre, né? Então assim, a vida está cada vez mais violenta. Claro que não, né? Há muito tempo atrás, se você roubava um pão, cortavam sua mão, né? Então assim, hoje já não faz isso. Um homem passava por uma mulher e a queria, ele tinha o direito de estuprá-la. Hoje o estupro é considerado um dos piores crimes, né? E o cara paga, inclusive, na cadeia, dentro ali da lei deles mesmos. Então, assim, não é que está cada vez mais violento. Felizmente, estamos tolerando cada vez menos a violência com qualquer ser humano. Eu acho que mais divulgação também, né? Sim, sim. E as pessoas, quanto mais elas sabem, mais elas têm esse critério de: opa, não vou fazer, não vou consumir isso, não vou fazer isso. Eu vejo que esse comecinho de adolescência, 13 a 15 anos que eu estou atendendo agora, eles têm mais receio de algumas substâncias, que era de drogas, que a geração anterior e a outra não tinham. Eles têm um pouco disso. Não, isso faz mal para a saúde. Eu acho que existe um incentivo grande, numa grande parte da população hoje, pela atividade física e pelo esporte, né? Eu tenho um ambiente muito viciado, porque eu tenho minha filha que dança, e aí no entorno dela tem várias bailarinas e alguns meninos que são do vôlei de São José, enfim. E eu vejo que é muito legal, porque eles cuidam da alimentação, eles cuidam de... então não, sexta-feira eu não posso dormir porque eu vou ensaiar sábado de manhã. Então isso é muito importante, porque você vê que eles estão se colocando na frente desse lugar de abuso, né? De, sei lá, dormir tarde, de consumir alguma coisa que faça mal. A minha filha mesma, ela fala várias vezes: eu não tenho... É claro que ela me ouviu falando muito, né? Mas eu não tenho ainda meu cérebro formado, então eu não quero experimentar álcool antes dos 18 anos. E é dela, né? Claro que eu não desejaria, não ofereci, não gostaria, mas eu acho muito saudável que ela tenha esse comprometimento, que é uma coisa que eu não vejo em todos os adolescentes. A gente tem hoje uma situação que é muito preocupante em termos de atividade física, que 80% dos adolescentes no Brasil são sedentários. Então, é muito ruim para tudo. Para o desenvolvimento, se a gente for pensar, né? Total, né? Eu acho que assim, de colocar essa criança, mas o que acontece, tem um gap, porque assim, na infância os pais normalmente tentam levar para as atividades, e daí na adolescência tem essa quebra. O que você sente? Então, muito videogame, às vezes muita pressão pelo vestibular. Tá. Então eles param às vezes de fazer tudo para poder estudar, o que é um erro. Né? Porque se ele estuda muito e ele não tem atividade física, ele não vai ter um sono de boa qualidade. Sim. E é durante o sono que o conhecimento sai do software para o hardware, que você realmente assimila. Sim. Então, é um erro, inclusive, estratégico das famílias tirar a atividade física nessa fase. Eu sou um pouco criticada, que eu estou indo no caminho contrário, né? Minha filha vai super bem na escola, ela está num colégio, a gente a escutou e estamos tirando ela de um colégio e levando para outro, porque esse colégio inviabilizaria a dança na vida dela o ano que vem no terceiro colegial. E a gente acha que é tão importante quanto. E é para ela, né? Ela já dá aula, é um lugar que a gente vê o quanto ela vibra. No Natal, ela pediu um livro de neuroanatomia de presente de Natal. Então, assim, é um lugar que não dá para a gente fazer isso, né? Não, agora você vai ficar aqui, estudando até você poder voltar. Então, não. Então, o que tem que dá para a gente colocar e fazer o equilíbrio, né? Então, hoje ela vai acabar o ano e o ano que vem ela vai estar em outra escola para conseguir colocar a dança. Mas, assim, não é tão fácil, eu pago esse preço, mas as pessoas criticam. Que assim, nossa, mas logo no terceiro, que é o ano que tem que estudar mais... Não, ela tem 16 anos. Nós tivemos aqui, durante mais de 20 anos, uma parceria com um colégio de ensino médio.
E eles vinham fazer as atividades deles de educação física aqui. E a gente via muita mudança. Então, aquele adolescente que estava mais gordinho, quando conseguia perder peso, uma mudança no visual, na autoestima. Sim. Os meninos que cresciam muito rápido, às vezes ficavam com aquela hipercifose, a postura ruim. E aí eles começavam a treinar musculação e ficavam também com uma postura melhor, mais autoconfiança. Sim. Então, e nós tivemos também outra experiência interessante, Cris, que durante vários anos seguidos, a atividade preferida do terceiro ano do ensino médio era yoga. Era talvez o único momento da semana que eles tinham para poder respirar. Olha que legal. E descomprimir. Quando a gente descobriu isso, a gente começou a fazer sessões de yoga e meditação, sempre na véspera do Enem. Olha que legal. Com eles. Muito legal. E eles gostavam muito, porque acabavam depois, no dia seguinte, chegando um pouco mais relaxados, com uma capacidade melhor de concentração, enfim. Ah, muito legal. Você falando, na escola da Mari tem lá um projeto de saúde que ela participa. Você tem que inventar alguma coisa e fazer o projeto. E o dela é de mindfulness, é uma sala sensorial. E aí ela produziu lá com o grupo dela a sala sensorial. A gente entra e fica por 20 minutos naquela situação. E é muito bacana. E o bacana é pensar, né, que assim, adolescentes pensando nisso, no quanto eles queriam colocar isso como proposta para todas as escolas e fábricas, enfim, todos os lugares, para as pessoas terem 20 minutos nesse movimento no meio do dia. Ou seja, eles percebem o quanto é importante. Cris, queria colocar também mais um assunto que foi, aliás, até engraçado ultimamente nas suas redes sociais. Adoro. Menopausa. Então, sabe assim, antes de Cristo, depois de Cristo, depois de Cristo. Eu dei muita risada com o Instagram dela. Conta a sua história aí pra gente. Tem o antes da menopausa, depois da menopausa. Bom, eu sou josense de coração, né? Porque eu era paulistana, morei em São Paulo, nasci lá, vim pra cá mais ou menos com uns 10 anos de idade, conheci a terrinha, me apaixonei por uma criatura, voltei para São Paulo, fiz a minha faculdade, voltei para cá e casei com a mesma criatura que eu me apaixonei, enfim, é por isso que eu tô aqui. Mas, há 2 anos atrás, eu me peguei olhando para o meu marido, que é esse ser que eu amei tanto, que mudei toda a minha vida e vim parar em São José. Eu olhava para ele, estava irritado. Assim, ele mordia uma torrada, parecia que ele estava mordendo minha cabeça. Assim. Eu não gostava, eu estava irritada com o cheiro. Ele encostava com a barba feita, me irritava porque a barba estava feita. Me encostava com a barba a fazer, me irritava porque estava a fazer. Enfim, um dia eu me peguei fazendo uma pergunta para minha filha, ela não me respondeu. Eu peguei um brigadeiro e atingi ela com o brigadeiro, segundo ela. Mamãe me atingiu com o brigadeiro. Porque... E assim, não, realmente, eu sou super intensa, né? Então, quase não dá para ver. E aflorou, assim. Não foi uma coisa que foi vindo. Não, foi, sei lá, de um mês para o outro, uns calorões, eu morrendo de calor. O meu marido, em 2 edredons, assim, parecendo um charutinho árabe dormindo do meu lado, eu no 16 lá, morrendo de calor, irritada. Então, assim, a menopausa, né, que seria aí a última menstruação, minha aconteceu há 2 anos atrás e realmente foi uma mudança de tudo. O que eu acho que aconteceu? Que hoje eu estou equilibrada, não jogo mais nada em ninguém por hora. Mas eu acho que foi fundamental a atividade física, assim, muito importante, porque eu estava bem... Depois da pandemia, eu me descuidei muito da atividade física, eu fazia quando eu queria, a hora que eu queria. Mas, assim, fazer atividade física, ter a reposição hormonal, que a minha é a mais simples de toda, que é o gelzinho lá na perna. Enfim, faço o meu acompanhamento semestral, mas é bem tranquilo. E mais do que isso, é você se perceber nesse lugar de mulher madura, né? A terapia está me ajudando muito e acho que me empoderando mesmo daquilo que eu quero, daquilo que eu gosto, dentro, né, da medicina sexual, o quanto uma mulher madura tem muito mais segurança. Eu acho que assim, né, eu tinha um peitinho de estourar balão, minha barriga não mexia nada, não tinha uma ruga no rosto, mas eu morria de medo de como eu era vista, né? Assim, a minha primeira vez eu fiquei em pânico, se eu tinha cheiro, se tinha algum pelo em mim. São 1000 questões que vão transbordando ao longo da vida na gente. E depois que você passa, acho que pela menopausa mesmo, que você se coloca como, nossa, tô madura, você faz e busca aquilo que te faz sentido, né?
Claro que eu estou falando de um processo, né? Eu estava de um jeito que eu zero libido, não queria ver meu marido nem pintado, fazia malcriação mesmo, estava irritada, tipo, bom dia, por quê? Né? E muito diferente daquilo que eu sempre fui. Eu sou uma pessoa bem empática, eu tenho uma resiliência, uma paciência assim, enorme. Sei lá, tem alguém na frente, no trânsito, fazendo besteira. Eu dou risada daquilo, eu comento com quem está comigo, eu espero a pessoa se desatrapalhar. Mas eu estava de um jeito que, assim, abri o farol, quando eu vi, eu já estava... Então, realmente mexeu. Eu tenho uma crise antes e uma crise depois da menopausa. Cris, e do ponto de vista sexual mesmo falando, o que os homens precisam saber sobre a menopausa e o que as mulheres precisam saber sobre a menopausa? Porque esse é um tema que ainda é muito pouco falado, né? As mulheres ainda têm vergonha, apesar de todas passarem por isso. Sim. E eu digo, é um privilégio, não é um problema, porque é sinal que você não morreu primeiro. Adoro, exatamente. Eu também. Tem gente que não gosta de aniversário. Eu falo, gente, eu me comemoro, porque estou viva mais um ano. Olha. Mas a gente ainda vê uma grande quantidade de mulheres que têm vergonha de falar sobre esse assunto, tem vergonha até de assumir que já está nessa fase ou passou por essa fase. E eu vejo também muito poucas orientações ou conversas, inclusive para os homens, com relação às mulheres que estão passando por isso. Sim. Então, assim, a pergunta objetiva para a nossa especialista, né? O que os homens precisam saber sobre a menopausa e o que as mulheres também precisam saber sobre isso? A coisa mais importante de saber é que não está naquele momento, no momento da menopausa, funcionando o ciclo de resposta sexual igual antes. Então, assim, o cara, ele não pode ter aquele padrão que ele vinha tendo, ele não vai acessar. Então, assim, o primeiro de tudo é o homem ter paciência, e, na verdade, não é assim, tenha paciência, passa a mão na cabeça. É olhar. A mulher, ela quer ser vista, e ela quer ser vista naquela situação que ela está atual. E a gente carrega da história, né? Eu não lembro da minha mãe falar de menopausa, minha avó. Não, era vergonha, né? Vergonha. Era muito estranho. Era vergonha mais que isso. Para a mulher, que era a reprodutora, que tinha lá 16 filhos, ela parou, né, de funcionar. Perdeu a função. Ela perdeu a função. Então, você assume que você ficou velha. É isso aí. Era muito vergonhoso. Então, assim, e hoje, assim, eu acho que quase libertador, porque, entre outras coisas, eu não tenho, por exemplo, que me preocupar com o que vai acontecer, se eu vou gerar um filho, não vou gerar um filho, como é que vai ser isso. Tranquilíssima em relação a isso, né? Então, assim, o homem ele tem que entender que é uma nova mulher. Assim, preciso olhá-la de forma diferente. E a gente tem essas oscilações de humor, e o homem pode também, porque na maioria das vezes, se tudo der certo, ele também está mais maduro, olhar e entender que, assim, primeiro que é um período. Essa mulher ela não vai tacar brigadeiro o resto da vida. Mas ela está no momento que ela não quer aquele movimento, esse approach. Né? Então, assim, tenha paciência. Outra coisa, a mulher fica esquecida. Então, assim, a gente fica com uma nuvem, assim. Às vezes você vai falar um negócio, esquece. Então, não vai tirar sarro, dar risada, porque é um processo todo com esse emaranhado da história, que a gente está lutando para não ter esse preconceito, mas a gente vem daí, né? Então, assim, eu acho que é reconhecimento. O que a mulher quer é um reconhecimento. E, sim, dá para ter desejo, libido, mas é um processo que demora mais do que antes. A mulher não está. Os hormônios estão todos truncados. Então, por exemplo, a gente para de produzir estrógeno. O estrógeno, além de dar o vício para a gente, lubrifica. Então, uma mulher sem lubrificação vai ter uma penetração, vai doer para burro. E ela não tem também, lá no comecinho do ciclo de resposta, o desejo. Esse desejo responsivo ele não está respondendo. Né? Então, assim, não adianta você querer fazer um movimento, porque a máquina está em manutenção. Aí, depois que faz a manutenção, aí funciona, mas aí funciona com uma beleza. Eu falo que existe mulher antes dos 40 é um carro novo. Mulheres depois dos 40 é uma Ferrari. Com certeza. Absoluta. Assim, eu não tenho dúvidas de dizer, por exemplo, claro que, né, eu tenho um ambiente muito aconchegante, que é uma relação de 21 anos de casada e 32 de namoro. Então, ali é um lugar, para mim, muito seguro. Mas eu hoje sou uma outra mulher nessa segurança do que eu quero, do quando eu quero, e a mulher hoje é uma terceira revolução que a gente fala aí da sexualidade, é a mulher em busca do prazer dela. A gente não está mais disponível para agradar e dar prazer.
a gente gosta de ver o homem tendo prazer, mas a gente também vai buscar esse prazer. Se só damos prazer, aquilo ali não é repetido, a gente vai embora. Você começa, não, eu vou dormir. Porque isso aqui, só ele tem prazer, eu não. É mais ou menos, é ruim. Ele ejacula em 2 minutos e aí depilei para isso, aí a gente sai fora. Né? E eu acho isso bárbaro. E é uma revolução mesmo, porque a mulher foi muitas vezes colocada nesse lugar de ser o lugar de objeto desse homem do prazer. Né? Então, muitas feliz. mudanças, muito atual. A própria menopausa dizem que é uma novidade deste século, né? Sim, porque até o começo do século passado, lá 1900 e pouquinho, as mulheres acabavam morrendo no 7º, 8º parto. Pronto, e nem chegavam na menopausa. Né? Por isso que tem até que a morte o separe do casamento, porque as pessoas morriam cedo, né? A gente está tendo que rever essa situação. Tem umas pessoas matando. Né? Tem de tudo, né, Cris? Opa! Tem de tudo. Agora, eu vim pensando, né, num arranjado aí de tudo que eu vivo no consultório nesses 25 anos. E eu acho que, assim, hoje, o que mais me nutre de alegria mesmo e esperança dentro do consultório é entender que... E não tem nenhum preconceito, principalmente da minha parte, que entendo e não julgo ninguém e nenhuma forma de amar ou de buscar, enfim, sexo em qualquer lugar. Mas o sexo saudável, aquele que me mostra alguém inteiro na minha frente, é o sexo integral. É aquele que a pessoa, aos poucos, consegue entender que ela está ali, ela vibra com o parceiro dela de uma forma intensa. No amor, na partilha, no estar de uma forma completamente comprometida, sem ter desejo de fazer qualquer coisa extramuros. Né? E isso, para mim, é muito feliz. Porque eu vejo que assim, a gente está começando a se aproximar, claro que eu estou falando, né, de uma pessoa bem terapeutizada ou de alguém que realmente está afim daquilo. Mas a gente está se aproximando do que a gente considera tântrico, que é você estar com alguém vibrando em todas as dimensões. E não tendo, essa daqui eu gosto porque faz essa coisinha aqui gostosa. Aqui eu gosto porque é sexo oral. Aqui eu gosto porque ela não fala muito, a gente só transa, eu vou embora. Não, a da minha esposa, não. Minha esposa é só aquele sexo convencional, né? Porque ela é sagrada. Então, assim, isso está caindo ao chão e eu acho que é o mais saudável que possa ter. Eu já atendi várias vezes casais que a mulher tem um fetiche enorme de fazer uma coisa, esse homem faz na rua, não faz com ela para deixá-la no sagrado. E quando o negócio se atrapalha todo, que daí eles estão juntos, eles percebem que não, que os dois podem fazer ali aquilo que também era desejo dela. Mas a gente tem uma história da humanidade que colocou muito o sexo como sujo. E a maioria dos homens, principalmente os tradicionais, olhavam e às vezes olham ainda para a mulher como sagrada, como se eu não posso oferecer para ela às vezes tudo aquilo que a gente quer, né? Então assim, eu acho importante isso, né? O quanto, sim, na clínica eu tenho visto despertares que me deixam muito esperançosa, mas eu confesso que é ainda a pontinha do iceberg. Temos muito a trabalhar, tem muito tabu, tem muita crença, tem muita coisa feita, atrapalhada por aí. Cris, agora eu queria que você separou umas fotos aí para a gente ver desde a tua infância, alguns momentos marcantes da sua carreira. Queria que você fosse comentando algumas. Tá, assim, conforme elas vão aparecendo tá. aí, assim, rapidinho, para a gente conhecer um pouco mais, então, da Cris Borges. Aí eu ainda morava em São Paulo, fazia Poeridomos, eu devia estar, sei lá, fazendo alguma apresentação, eu adorava apresentar para minha mãe, para minha avó, enfim, eu achava que eu era uma artista. Bom, esse é o meu irmão, coitado, meu boneco, né, na vida, nasceu 1 ano e 9 meses de diferença, então ele foi minha primeira boneca. A primeira vez que eu fui no Rio de Janeiro, essa foto de branquinho aí, e várias outras fotinhos minhas, acho que aí tudo em São Paulo. Aí, eu bem tranquila, uma pessoa bem tímida desde de criança. Também aí no espelho, né? Em cima da mesa. Essa criança, ela era meio levadinha, não era? Não, eu confesso que eu nasci evitada. Eu acho que aí a minha filhota, que está com 16 anos, que, enfim, é uma delícia. Eu acho que maternar, a gente aprende muito mais com eles do que eles acham que aprendem com a gente. E é muito legal, eu amo.
Aí, logo no começo. Com 45 dias, eu a levei para a praia. Aí, na praia, ela já estava maior, mas é o lugar preferido dela na vida, a Ilha Bela. Ela olha para a gente pelo menos uma vez por semana e fala: a gente não está na ilha por quê? Estou concordando com ela agora. Esse aí é o meu gato, o cara mais sortudo da cidade. Todo mundo acha, né, que assim que ele é então essa parte da história é muito complicada, que eu acho que ele é o mais feliz sexualmente falando. Eu sou uma pessoa comum. Eu sou uma mulher que acabou de passar pela menopausa. Eu sou uma mulher que tem dia que quer, tem dia que quer que o marido suma. Então, ele não é a pessoa mais feliz da cidade, não. Ele é um homem comum também. Sofre ônus e bônus de ser casada com uma mulher. Essa daí é a Pipoca. Eu tenho uma ligação, para quem me conhece, enorme com os animais. Se eu pudesse, eu teria todos na minha casa. Eu faço um combinado. Então, por hora, eu tenho 2 gatos e a Pipoca. Por hora. Fofinha. Bom, acho que se tiver mais alguma que vocês quiserem falar, o que eu faço hoje, né? Hoje eu não estou mais na TV e no rádio, que eu estava. Eu escrevo para algumas revistas, mas eu estou voltando a fazer o tal do Cris Recebe. Voltou ainda. O Cris Recebe. O Cris Recebe, assim, eu já fui contratada por lojas, por laboratórios, aqui no Colinas algumas vezes, para fazer bate-papos. Eu acho que é uma forma de eu devolver para o mundo tudo aquilo que eu recebo com muita abundância. E eu sei que no consultório... esse aqui é meu segundo marido. Se você estiver curiosa de saber porque ele é meu segundo marido, entre em contato comigo que eu explico. Mas, enfim, é uma coisa muito importante para mim. Eu adoro um microfone. Eu acho que conseguir entregar um pouco de tudo que eu me nutri na vida me faz um bem enorme. Então, eu vira e mexe, eu estou aí fazendo... Me chamou, eu estou lá. Estudo a causa e, quando vê, eu estou fazendo um barulho. Aí foi numa... esse foi um evento bem legal, que foi para médicos na Sabin, falando sobre comer, amar e rezar. E aí a gente estava falando um pouquinho sobre a importância da comida e desse farm to table, né, que seria sair a comida que vem mais simples para a gente, e o lugar da comida no psíquico. Tem gente que come porque assim, eu mereço comer esse doce. Já está tudo errado. Né? Porque assim, o doce você merece porque é gostoso, né? Vamos comer um docinho. Mas você coloca o doce nesse lugar da privação e de que você vai colocar como um troféu. As pessoas que estão em volta de você vão começar a ter esse lugar para o doce, né? Do proibido, só no sábado que pode. Que o doce está desde sempre relacionado com festa, né? Com prêmio. Sim. Minha avó nunca me deu, né? Cheguei lá e olha, a vovó preparou um alface para você, né? Super temperadinho, delicioso. Não, você dá um bombom, você dá um chocolate e está tudo bem. Contanto que não entre num processo também de tampar culpas. Então, assim, você via aquela avó de vez em quando, a mãe trazia de vez em quando. Agora você tem uma mãe que trabalha o dia inteiro fora e que a hora que olha a cara da criança, leva no McDonald's para isso, compra aquilo. Aí esta criança está entrando num lugar nesse processo de vou fazer carinho com o doce. E né? nem sabe, nem percebe, mas não. ela, inclusive, para se agradar, ela vai... Com certeza. A história do eu mereço é bem isso, né? Não, vamos, eu mereço. Né? Vamos, se eu comprar essa blusinha que eu mereço, comer que eu mereço. Não, está tudo errado, está entrando num lugar errado. Não é ruim comprar a roupa, não é ruim comer o doce. É ruim colocar o doce nesse lugar de afeto. Né? Afeto é afeto. Então, assim, excesso de amor, o mundo corrige. De algum jeito, você vira um número quando você vai para a faculdade. Né? Eu não era a filhinha da minha mãe lá na PUC. A falta de amor, o mundo não corrige. Aí é um adoecer constante até essa pessoa se conscientizar. Então, ela vai em busca da droga, ou do sexo, ou do álcool, ou do doce, né, para tampar buracos. Então, se não estiver sendo amado, busque lugares que têm amor. Né? Não está se sentindo amado, vai embora, que aí não é o lugar. Cris, a gente já está pertinho aí do nosso encerramento. Eu queria que você passasse uma mensagem ainda para aquela pessoa que está lá em casa, que sabe que tem que fazer atividade física, mas nunca vai. O que você tem para dizer para essa pessoa? Eu sou uma pessoa super safada com essa história. Eu sempre tive dificuldade de dar conta dos combinados. De alguma forma,
a menopausa tocou num lugar para mim dessa história da gente estar tomando banho e o músculo indo embora junto com a água. Eu fiquei muito preocupada, eu sou muito independente, eu amo fazer viagens, adoro andar, e eu fiquei muito preocupada em ser uma velha frouxa. De eu não conseguir andar sozinha, de eu ter que precisar de muleta, então isso me fez vir até a academia. Eu acho que você, independente da idade que você tem, olhe com comprometimento para o teu corpo, porque é a única coisa que a gente não... Onde você for, você vai estar. É esse corpo, não dá para trocar. A gente troca de carro, troca de marido se ele não estiver funcionando direito, troca de celular pelo celular novo. O nosso corpo ele é este único. Você veio e vai embora com ele. Então, assim, venha fazer qualquer coisa que te faça sentido. Eu acho que o mais importante é você entender como um empenho e não como esforço. Eu estou vindo direitinho dessa vez, mas porque eu estou empenhada, não está sendo esforço. Não estou saindo da cama às 6 da manhã, que é um horário que eu não gosto. Me propus a vir pelo menos 5 vezes por semana, mas eu venho naqueles dias que... Então, por exemplo, sábado e domingo, para mim é muito legal vir, porque eu não tenho nada, a não ser esse compromisso. Então tá super bom, porque daí eu só tenho mais 3 durante a semana, né? Antes não, eu colocava que eu tinha que vir de segunda a sexta, primeiro horário. Detesto acordar cedo. Tava tudo errado. Vai rolar. Tava tudo errado. Eu fazia um mês, daqui a pouco eu tava chutando o cachorro. Então, assim, na sua agenda, se coloque como prioridade. E comece. Não adianta assim, lá, o ano que vem. Não. Comece, se organize e olhe. Tá esforçado? Não. O que eu faço para me empenhar? Tá com esforço? Joga fora. E vem, que aqui a gente cuida de você, né, amor? Com certeza. Eu me sinto super cuidada aqui. Tudo bem que sou vira-lata pra caramba, já vou fazendo amizade, mas eu realmente gosto muito daqui. Muito obrigada, Cris, por ter vindo, por ter passado tantas dicas aí importantes. De nada. E a gente vai terminando por aqui. Tenham aí uma vida quente, amorosa, que a gente veio para a vida para amar e ser amado. E a semana que vem estaremos aqui de novo com o nosso podcast Eu Nascia.